O que não é tão bom, mas é a minha opinião, e agora eu trarei a notícia, o Santos não desistiu do Ganso, como estava aí na escalada. A notícia mais recente foi dada pelo... Olha, se fosse esse Ganso aí, se bem que 2012, Caio e Felipe, já não era o Ganso, né? Isso aí eu acho que é o Bolívar, né? Parece aquele 8-0 na Vila, não sei. Mas era uma dupla que dá saudades, assim, só de olhar. Mas não é mais esse Ganso, a gente sabe. O GE, Globo Esporte, divulgou a seguinte matéria hoje de manhã. Fica no Fluminense ou vai para o Santos? O futuro de Paulo Henrique Ganso ainda é incerto, mas pode ser definido nesta semana. Desejo do técnico Fernando Diniz no Peixe e reserva no Tricolor, terceiro reserva no Tricolor. O meia vê com bons olhos um retorno à Vila Belmiro. Mas para isso falta um acerto financeiro entre os clubes que voltaram a conversar nos últimos dias. Ganso tem contrato nas Laranjeiras até o fim de 2023. Mas em função da vontade do jogador de seu pouco aproveitamento e também de seu salário alto, o Fluminense não descarta o empréstimo. Porém, a primeira oferta do Santos há 2 semanas de arcar com uma pequena parte dos vencimentos foi recusada. Ao retomarem as conversas, chegou-se a um consenso de que a negociação pode evoluir com uma divisão salarial meio a meio. Isso é uma novidade. Em crise financeira, o Santos teria que fazer um esforço de caixa, mas mantém a cautela. Internamente, o Peixe se divide entre quem apoia o retorno do meia, que passou pela Vila de 2006 a 2012, e quem é contra. Há um temor por uma possível rejeição da torcida. O Ganso deixou o Santos em 2012 para jogar no rival São Paulo sob protesto de torcedores que chegaram a jogar moedas no atleta após uma partida na Vila Belmiro. Um dos entusiastas de sua contratação é Fernando Diniz, que abriu as portas ao meia depois da vitória de 2-0 sobre o Cianorte em entrevista coletiva. Essa é uma matéria do GE. Ontem o UOL, a Gazeta, muitos sites falaram sobre a possibilidade da volta do Ganso, que parece estar mais forte. Pelas informações que a gente obteve, parece que está mais forte. Nessa semana deve se resolver, e hoje já é quinta. Então, nos próximos dias deve ser resolvido isso. Felipe Noronha, Caio Couto, quero a opinião de vocês. A gente já falou bastante sobre o não aproveitamento do Ganso na carreira nos últimos anos, mas o Santos está dando carta branca para o Diniz. Quem sabe o Ganso será novo jogador do Santos. É complicado na minha visão, mesmo com essa situação do meio a meio. Na teoria, claro que os salários não são divulgados, a gente parte de apurações, é de 500 mil. O Santos pode se dar o luxo de dar 250 mil, digamos, para um jogador que não consegue jogar em alto nível há pelo menos 8 anos, digamos assim. Vamos contar um 2013 pelo São Paulo. Depois não foi nada bem no Sevilha, afundou-se no Amiens, ou sabe Deus como é que fala o nome desse time francês, e não se destacou no Fluminense, a ponto de hoje ser o terceiro reserva, apesar de, supostamente com o Diniz, ele ter feito uma boa temporada. Uma temporada na qual o Fluminense lutou contra o rebaixamento, é importante pontuar, não é como se ele tivesse destacado em briga por título, por Libertadores, nada disso. Eu acho que é muita grana para um jogador que se popularizou nas redes sociais santistas nesse momento, dizer apenas que hoje é melhor que o Jean Mota. Ser melhor que o Jean Mota, com todo respeito ao Jean Mota, que com certeza nos assiste, é fã de Murilo Tauro, Opa. não será meu E de Felipe momento, Noronha também. não estou sabendo. Ser melhor que o Jean Mota hoje, quinta-feira, 3 de junho, salvo engano, talvez 2, eu perdi a 3. data. Obrigado. Não quer dizer que salvará o Santos. Eu acho que o Santos não pode simplesmente aceitar alguém minimamente melhor. É como trocar o Uribe pelo... não sei. Rodrigão. Pelo Rodrigão. Boa. Pode até ser melhor. Pode ter gol com a camisa do Santos. Quer dizer que será uma evolução do time? Eu duvido muito. Eu também acho que não. Ô Caio, o Noronha falou da passagem dele no Fluminense com o Diniz. Você me corrija se eu estiver errado, mas a gente não lembra de uma grande atuação do Ganso pelo Fluminense, né? Não teve um jogo que ele... Nossa, lembra o Ganso da época do Santos? Parecia ele hoje aqui no Fluminense. Não teve isso, teve? Sinceramente, Murilo, não me recordo do Ganso em algum minuto ser protagonista na equipe do Fluminense. Murilo, você sabe a minha opinião aí, é de longa data, você é conhecedor dela em relação a essa vinda do Ganso. O Santos, passo esse momento também que o torcedor sabe muito bem, esse momento de crise financeira, e a gente pode falar que, tirando o Marcos Guilherme, que é um cara que já tem uma estrada aí no futebol profissional, todas as outras contratações do Santos são apostas.
né? Uhum. E aí eu vou trazer o Ganso agora, também o Ganso desses todos é o cara que tem a maior história no futebol, lógico, por tudo que ele fez aí no seu início de carreira no profissional do Santos. Mas, como bem lembrou o Noronha, ele coleciona insucessos aí nas últimas... o Noronha trouxe até o nome exato, 8 temporadas, pelo menos aí, são de insucessos do Ganso. E aí a gente tem um paradoxo, né, o Murilo? Como no Santos as coisas são complicadas. Primeiro, isso também que a gente cansa de bater aqui, essa situação desse parlamentarismo, desse comitê de gestão, há quem é contra, quem é a favor. Cara, na vida, tempo é dinheiro, tomar decisão é importante, porque vai se passando o tempo, independente de quem é a favor ou contra o Ganso. A definição não pode se arrastar por 1 mês, 2 meses, que seja, para definir algo, porque as rodadas vão passando e você tem que se definir se conta ou não conta com o Ganso ou com qualquer outro atleta. Então, eu acho que esse processo moroso e lento do Santos Futebol Clube não é salutar para um mundo em que se exige uma alta competitividade. Sem dúvida, Noronha. É que o Caio falou uma coisa interessante dessa dúvida do parlamentarismo santista. Eu já recebi de uma pessoa dentro do Santos, a qual a gente não cita o nome, mas fica um abraço, que 97% de chance do Ganso não vir. Isso há 2 semanas, 1 semana e meia. E aí prova-se o que o Caio falou dessa dúvida eterna, dessa demora, nesse momento, em que volta a ter o nome do Ganso de forma forte, uma cogitação de forma forte dentro da Vila. Ou seja, é muita gente pensando na mesma coisa, todas com o mesmo poder de decisão. E se tem 7 membros no CG, hoje 1 a menos, né? A gente inclusive vai falar daqui a pouco, quer dizer que a chance de dar empate e ninguém decidir nada, mesmo tendo poder, é muito grande. Isso é confuso, até na minha explicação. Se você não entendeu, fique tranquilo, é difícil mesmo.